tem alguns políticos que podem fazer isso. Uma pessoa, quando, digamos, ela para de estudar para trabalhar, ela acha que tá bom, porque ela é sozinha. Agora, quando ela vai, digamos assim, vai morar sozinho, vai montar sua família, ela já vê que a situação é mais apertada, porque ela não teve estudo e não vai ter um trabalho tão bom assim, com uma remuneração boa. Esse é um grande problema, que as pessoas não pensam quando estão estudando ou estão trabalhando na adolescência, mas quando chega no futuro eles se deparam com isso. Nessa fala dele, o que a gente tem que prestar atenção é que, enquanto sociedade, e aí, para enfrentar o trabalho infantil, não é apenas o poder público, mas a gente, quando trata de trabalho infantil, trata de uma violência, de uma violação de direitos contra a criança e adolescente, a gente tem que pensar no anterior a isso, para que chegue a isso. Então, a gente vai discutir defesa de direitos da criança e adolescente. Então, quem é que defende direitos da criança e adolescente? Né? É a família, é a sociedade, é o poder público nas suas três esferas: governamental do município, governamental do Estado e do governo federal. Ou seja, cabe e é papel de todos nós, é dever de todos nós, a proteção integral da criança e adolescente. Para que o adolescente ele possa, mesmo que num caso eventual desse, vamos dizer que o menino engravidou a menina adolescente, e aí vai precisar de um apoio, de uma rede que o apoie para a criação desse filho que não foi pensado, esse filho que veio de um ato ali porque não usou camisinha, não pensou nisso na hora. Né? Então a gente precisa ter esse suporte, a gente precisa ter esse apoio para que esse adolescente principalmente não saia da escola, não deixe o seu estudo, não deixe de se preparar para fazer o seu curso nível superior na faculdade, na universidade, o Enem, porque ele precisa disso para que, quando ele esteja na idade correta, ele possa sim trabalhar de forma qualificada. Eu já falei aqui no início, os adolescentes que chegaram agora não escutaram, mas o trabalho infantil é proibido até os 14 anos, salvo na condição de aprendiz dos 14 a 16. E a partir dos 16 anos, o adolescente pode sim trabalhar, desde que seja nas formas qualificadas de trabalho, não de qualquer forma. O que nós estamos discutindo aqui são as piores formas de trabalho infantil. São aquelas formas que são proibidas por lei, mas não apenas por serem proibidas. Eu não posso apenas ter esse discurso, está proibido na lei, eu não quero que você esteja, de forma alguma. O que a gente tem que discutir aqui é que existem inúmeros malefícios ocasionados por essa situação de trabalho precoce dos adolescentes. Existem diversas situações ocasionadas pelo trabalho das crianças que vão ocasionar somente problemas e não trazer benefícios para essa família. Esse tipo de trabalho infantil, nas piores formas de trabalho infantil, ele, além de ser maléfico, ele vai reproduzir naquela família o que a gente chama do ciclo de exploração da pobreza. O avô dele fazia aquele tipo de atividade, não teve qualificação, não teve acesso às políticas públicas, aos equipamentos e serviços das políticas públicas. O pai dele vivenciou aquela mesma situação e aí, a partir disso, já passou de uma geração para outra. Você já tem um aspecto da cultura, né, o aspecto de que isso é permitido e que isso não traz consequências negativas, porque não se há, nesse caso, entendimento. E aí o pai vai dizer, não, meu filho quando tiver com 12 anos já vai começar a trabalhar. E aí o filho dele, uma lógica da ajuda, que é uma lógica deturpada, né, de ajuda, que traz uma responsabilização precoce para aquela criança, uma responsabilização precoce para aquele adolescente, numa inversão de valores, porque quem deve ser responsável pela família, pelos seus filhos, não é a criança, não é o adolescente, mas sim seus pais e seus responsáveis, e também o poder público na ausência de condições dessa família de prover as suas formas de subsistência. Né? Então, você vai ter que, esse filho, essa criança, esse adolescente, vai também perpetuar o que seu avô começou a fazer, o que seu pai continuou fazendo, e o que você vai passar a fazer, e o que o seu filho possivelmente vai passar a fazer, permeando essa lógica toda que a gente vem discutindo aqui. E aí a gente chama esse ciclo de exploração, ciclo de exploração da pobreza. Né? Só vai continuar o seguinte: o município de Surubim, né, com baixos índices de desenvolvimento humano, um índice de pobreza elevado, com índices de violência elevado. Né? Quando a gente traz essa questão, por exemplo, dos mitos e verdades do trabalho infantil,
nada mais é do que os mecanismos que a sociedade, infelizmente, cria nessa condição de não considerar o trabalho infantil um problema, mas uma solução, né, que vai fazer que a gente continue não só com esse pensamento, mas permitindo que isso exista. E é isso que a gente precisa, a partir desse momento aqui e de outros espaços, estar desconstruindo. Né? O trabalho infantil ele não traz benefícios. São poucos aqueles que, enquanto criança, começaram a trabalhar e que passaram a adolescência fazendo determinado tipo de atividade e que na fase adulta vão ter uma faculdade, um curso de nível superior e os melhores salários. Eu não estou dizendo que existam exceções no sentido de que um ou outro que praticam esse tipo de atividade não possa ter conseguido, como a gente às vezes até a gente escuta, né? Contar na ponta, mas eu trabalhei desde criança e dei pra gente. Eu trabalhei desde criança e sustentei minha família. Eu trabalhei desde criança e hoje eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Gente, isso não é regra. Vai ser um ou outro perdido que não foi por conta daquela situação de trabalho, mas por um acaso da sorte, que conseguiu algum benfeitor, ou algum tipo de saída daquela exploração, daquela situação de vulnerabilidade, que conseguiu chegar no patamar que está hoje. Mas isso não é a regra do Brasil. Que dependem do Bolsa Família, que dependem de uma transferência de renda do governo, que não sobrevivem apenas por que conseguem ganhar. Por quê? Porque por condições de vulnerabilidade e pobreza e por condições principalmente de trabalho infantil. É difícil uma família, é difícil você chegar a uma família que seja acompanhada na assistência social e que em algum momento, em algum período, ou que em alguma determinada época, alguém da sua família não estivesse em situação de trabalho infantil. Né? É difícil, inclusive, na nossa família, quando a gente começa a observar isso detalhadamente, né, é difícil a gente não ter a noção de que alguém passou pelo trabalho infantil. Eu passei por uma situação de trabalho infantil, como eu disse no começo, né, a partir dos 14 até os 18. Mas se dependesse daquela situação, se eu não tivesse conseguido sair daquela situação, e o que eu consegui fazer para sair daquela situação foi o estudo, foi agarrar os estudos, eu não teria conseguido fazer minha graduação fora do país, parte dela, eu não conseguiria ter me formado, eu não conseguiria ter me especializado, eu não estaria aqui hoje, eu estaria realizando aquele mesmo tipo de atividade. E isso, gente, é o que a gente quer trazer para a gente uma possibilidade, é a partir da educação e através da educação, e não apenas da educação, mas da articulação das diversas políticas públicas existentes, que a gente consegue fazer com que a criança e o adolescente ele possa ter um futuro. Não vai ser um trabalho infantil apenas por si só que vai trazer esse futuro. Ao contrário, ele vai trazer diversas situações que vão ser um fator que ele não vai conseguir alcançar o sucesso. Né? Ele vai perpetuar a pobreza. Para avançar um pouquinho, eu só queria um pouquinho de silêncio ali por meio do final. São ações planejadas. E aí, para essas ações planejadas, nós chamamos de ações estratégicas de enfrentamento ao trabalho infantil. Essas ações são realizadas por toda a rede socioassistencial, né? A assistência social, tanto pública quanto privada. Porque quando a gente fala de assistência social, a gente tem que saber que existem as instituições e os órgãos e os serviços que são ofertados pelo município, mas também existe uma rede privada que é composta de instituições de filantropia e de caridade que também podem ser acessadas. Obras, instituições como a igreja, e aí quando a gente fala igreja, a igreja, todas as religiões, não é apenas a católica, não é apenas a evangélica, mas se tiver um ponto de macumba, se tiver o Pai de Santo, se tiver enfim, porque enquanto agente público, eu não vou discriminar, e eu não vou ter preconceitos, eu vou agregar, certo? Então a gente não pode pensar que a minha opinião e a minha visão sobre o mundo, ela é única e totalitária. Não, a gente vive numa sociedade que ela é diversa. Então a gente fala de diversidade de religiões, diversidade de raças, né? Diversidade de orientação sexual. Então a gente não está aqui para reproduzir o preconceito, ao contrário, estamos para incluir. E a gente tem que pensar em todo tipo de possibilidade para afetar para crianças e adolescentes. Então,
nós temos ONGs, organizações não governamentais, ou outras instituições que possam ter algum tipo de programa que atenda a criança e adolescente e que a gente pode estar articulando para o enfrentamento do trabalho infantil. Essas ações de enfrentamento do trabalho infantil, elas são desenvolvidas também pelas demais políticas públicas, e aí por isso que na audiência pública a gente convida os representantes e diversas representações para estarem presentes para discutir essa questão. Que são ofertadas pelos estados e pelos municípios em 5 eixos de atuação. Aqui em Pernambuco, as ações estratégicas ligadas ao programa de erradicação do trabalho infantil, que é o que eu faço parte, estão presentes em 68 municípios. Surubim é um deles. É um município que recebe um recurso à parte para realizar essas ações de enfrentamento do trabalho infantil junto com a sua rede, junto com as políticas públicas. Certo? E aí, um fato importante é que na região do Agreste é onde a gente tem mais municípios com alta incidência de trabalho infantil. Porque hoje, para o município ter o PET, ele tem que ser considerado como município de alta incidência de trabalho infantil. E isso não é bacana para o município. Não é bacana para o município ter o PET, ao contrário. A gente, com o programa, a gente quer reverter essa situação. A gente quer que daqui a médio prazo, daqui a longo prazo, Surubim esteja com os índices muito abaixo e que não precise mais ofertar o programa. Porque isso vai querer dizer o seguinte, que eu vou ter condições aqui em Surubim que vão fazer com que a criança e adolescente não necessite mais estar nessa situação para ter a garantia de qualidade de vida posteriormente. Então, a gente tem aqui a maior parte dos municípios do Agreste, em segundo lugar está os sertões, e em terceiro lugar as regiões da Mata e Metropolitana. Só que quando a gente traz para números absolutos, de quantitativo mesmo, maior incidência de trabalho infantil, esse número está mesmo na região metropolitana, infelizmente. E aí, quais são essas ações estratégicas? Essas ações estratégicas, elas estão em 5 eixos de atuação. Informação e mobilização, que são todas aquelas atividades de prevenção, são todas aquelas atividades que vão estar, por exemplo, hoje essa audiência pública é uma atividade de informação e mobilização. A gente está trazendo aqui informações sobre essa violência, sobre essa violação de direitos, que é o trabalho infantil, para que a sociedade, para que vocês que estão aqui presentes, para que os representantes possam vir a pensar nisso de outra forma. Porque o que a gente vivencia é aquela questão que eu falei no começo, o trabalho infantil não é considerado problema, infelizmente, enquanto ele é um dos maiores fatores que geram hoje a exclusão e a violência. Nós temos a identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil como outro eixo de atuação, e aí vale dizer que todos os órgãos aqui presentes, instituições aqui presentes, podem e devem identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Nós temos a proteção social para crianças e adolescentes. Esse eixo ele traz o atendimento, são todos os atendimentos, são todos os serviços que são ofertados e existentes no município e no território, que atendem crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, ou aquelas que saíram do trabalho infantil, e que também realizam os encaminhamentos para as outras políticas públicas ou para as instituições que, em determinado momento, se acham necessário para aquele caso encaminhar essa criança e adolescente. O eixo de defesa e responsabilização, e aí vale salientar de quem é o órgão de defesa e responsabilização. Começa pelo Conselho Tutelar, está lá na ponta. O Conselho Tutelar, via de regra, dentro de um fluxo de identificação e atendimento, é o primeiro órgão que tem que ser contactado para o enfrentamento do trabalho infantil. O Conselho Tutelar, o trabalho infantil, como a gente veio falando, ele é uma situação de vulnerabilidade e de violência. No seu bojo, na sua vivência, ele traz a negligência e os maus tratos. Isso quer dizer o seguinte, que o conselheiro tutelar ele tem a obrigação de, quando for notificado de uma situação de trabalho infantil, no mínimo, conversar com os pais, dialogar com os pais, dialogar com a família daquela criança e daquele adolescente que está em situação de vulnerabilidade, que está em situação de negligência, de maus tratos e de violência, porque o trabalho infantil é uma violência. Então ele tem que, no mínimo, se não for fazer a visita na casa dos pais, ele chama os pais para o diálogo, mas ele não pode ser omisso, o conselheiro tutelar não pode ser omisso e deixar passar aquela situação. Ou simplesmente chegar no escritório dele
uma notificação do trabalho infantil, uma notificação no caso do trabalho infantil, simplesmente aplicar a medida protetiva no sentido de que a outra política pública, assistência, saúde e educação, dê conta. Ele é o primeiro órgão de defesa e responsabilização, é o Conselho Tutelar. E a ele vai ser imputada a responsabilidade da aplicação da medida protetiva e da requisição de serviços, sejam quais forem, para a proteção integral e dessa defesa da criança e adolescente e da responsabilização de quem quer que seja. Então, o Conselho Tutelar, dentro dessa ótica, é um dos órgãos mais importantes. Né? Então, quem é mais também que faz parte da defesa e responsabilização? Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, as varas da infância e da juventude. Por quê? Porque a assistência social é proteção social. A escola é a educação, a saúde já não preciso nem dizer. Então não são órgãos que vão fazer fiscalização, eles não fazem fiscalização. O Conselho Tutelar também não faz fiscalização, mas ele, enquanto órgão de defesa e responsabilização, ele pode requisitar a fiscalização dos órgãos que são competentes para isso. Não é? Então, dentro dessa lógica da defesa e responsabilização, são aqueles órgãos, instituições, aqueles atores que vão responsabilizar ou a família. E quando eu trago responsabilização da família, não é culpar a família pela sua situação de pobreza. Ao contrário, é responsabilizar os pais pelo seu filho. Porque muitos pais, infelizmente, eles ficam omissos. O filho está lá trabalhando de qualquer forma. O filho está cometendo pequenos atos infracionais. E ele não toma responsabilidade como pai de família para si, ele joga. Ele vai jogar a responsabilidade para o professor, ele vai jogar a responsabilidade para o assistente social, para o psicólogo do CRES, ele vai jogar a responsabilidade para a vida, mas ele não toma a responsabilidade do seu filho. Então os órgãos de defesa e responsabilização têm por função isso, né? O próprio nome já diz, defesa e responsabilização. Existem casos que são casos muito mais sérios, né? Que a gente diz que são os casos que estão lá na UTI, né? Quando a gente fala dessas questões sociais, por exemplo, o pai que é alcoólico, ou seja, dependente do álcool, né? Ou dependente de substâncias psicoativas, de drogas dependentes, e que por conta de situações como essa, e também por situações de, enfim, diversas, de pobreza e de violência, ele não tem condições de cuidar do seu filho, ele negligencia, ele abusa, ele pratica a violência física, a violência psicológica. Em determinados casos, essas situações elas vão chegar no Poder Judiciário e corre o risco, muitas vezes, quando a gente não consegue encontrar alternativas para a proteção daquela criança ou daquela adolescente, de transferir essa criança para o acolhimento, nos últimos casos, né, de colocar até a urgência para adoção, retirar o pai do poder. Isso são os últimos casos, mas são casos em que não é assistência social, psicólogo ou professor que vai dar conta. São os órgãos de defesa e responsabilização. O atendimento, o número de atendimentos, o número de instituições que fazem parte dessa rede, a potencialidade de atendimento delas, a capacidade de atendimento delas. Se essas ações elas estão tendo algum efeito positivo para esse público, para esses usuários, então precisa também não apenas monitorar o que está sendo feito, mas avaliar se está sendo positivo ou não e, a partir disso, rever a minha atuação, rever essas formas de atuação com relação ao trabalho infantil. Mas vale salientar que, quando a gente fala de proteção integral à criança e adolescente, esses 5 eixos aqui, eles podem ser reproduzidos também com outras situações que não apenas no trabalho infantil. Vocês deram para perceber. A gente está falando aqui de uma ótica de atuação que é uma ótica estratégica. É pensar de forma estratégica. Eu tenho que ter o planejamento, eu tenho que ter a articulação, eu tenho que ter a rede funcionando, cada um no que compete a sua instituição, mas pensar de forma a abarcar, a incluir e a ser a retaguarda do outro. Porque, como eu falei, vai ter limites em cada instituição e que vai depender de outra dar conta disso. Agora você imagina uma rede que um falha. Se um falha, todo o restante falha. E isso, infelizmente, é muito difícil ainda da gente conseguir avançar. Né? Às vezes a gente tem a educação que não dialoga com a saúde que não dialoga com a assistência social,
que não dialoga com assistência, que não dialoga com empreendedorismo, porque a gente vai ter casos em que a gente vai ter que aprofundar a questão para o adolescente. 80% hoje do trabalho infantil são de adolescentes. Então a gente tem que pensar políticas, né, de inclusão produtiva, se não para as famílias, para os adolescentes que estão na idade permitida de trabalho com forma qualificada. Né? E isso não é assistência social que vai pensar sozinha. Isso não é educação que vai pensar sozinha. Então, muitas vezes, e aí para o PET isso é necessário, quando o município tem PET, é necessário criar um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho pode ser através do decreto, através de uma portaria, mas que esses atores, representantes dessas instituições, desses poderes, eles possam estar realizando e pensando essas simulações. Lógico que aquele representante que está naquele grupo de trabalho, ele não vai fazer nada sozinho. Ele, a partir do momento que chega no seu espaço de trabalho, ele vai reproduzir aquilo que foi discutido no grupo para que aquela política de saúde, aquela política de educação, da assistência, ela possa estar pensando estrategicamente essa atuação com relação ao enfrentamento do trabalho infantil. Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com José Alves, ele que é coordenador, que coordena aqui o PET aqui na região de Surubim. Eu queria que você falasse a respeito dessa audiência pública que está existindo aqui na Câmara de Vereador de Surubim, blog Visão Surubim. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia a todos os internautas que acompanham o blog Visão Surubim. Essa audiência pública, ela está tratando da temática do trabalho infantil. Trabalho infantil este que nós sabemos que ocorre aqui na cidade, principalmente nas feiras livres, nas facções, e nós estamos tentando combater na medida do possível e dentro do que é legal, através das ações estratégicas que são propostas para os enfrentamentos do trabalho infantil. Esse momento aqui é muito especial, pois é um pontapé inicial, é a primeira audiência pública que é feita sobre o tema e está tendo uma boa participação da população surubinense. Escolas, os alunos estão aqui, presidentes de grêmio. Tirando isso, vários representantes de entidades públicas, como o Ministério Público, veio um representante do Estado, o Leônidas, que ele coordena as ações estratégicas do enfrentamento do trabalho infantil em todo o Estado. Os secretários estão presentes, vereadores, porque isso é uma discussão intersetorial, ou seja, tem que ser discutido entre todos os poderes, entre todas as esferas, seja pública, seja particular, porque está previsto no plano de erradicação do trabalho infantil a extinção dele até 2020. Eu não acredito que essa prática acabe até 2020 por conta da sua forma cultural, né? A gente vê muito trabalho infantil, mas não se importa, porque é nossa cultura, nós aprendemos assim que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, ou melhor estar trabalhando do que estar usando drogas, como se a criança só tivesse essa opção. E é melhor a criança estar na escola, é melhor ela estar estudando, certo? Doutor, me responda uma coisa. Eu, essa semana, fiz uma matéria que eu vi realmente publicado, uma matéria de duas crianças, um de 12 e outro de 13 anos, trabalhando na feira. Ele chegou a dizer, as crianças mesmo chegaram a dizer, a comentar e dizer que é melhor a gente estar trabalhando do que a gente estar roubando. Mas ele aproveitou no horário que não tinha aula, no horário que ele estava folgando, que foi num domingo, e estava trabalhando. Mesmo ele, nessa atitude, é ruim para ele? Sim, por quê? O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é a prática que é proibida, né, a menores de 18 anos. Tudo tem seu tempo correto. Então, a criança, ela não está desenvolvida o suficiente para começar a trabalhar. Tem esse tempo para tudo. Então, o que acontece? Aos 16, ele pode sim trabalhar, mas na forma de jovem aprendiz. Várias empresas ofertam vagas aqui no município de Surubim nessa área, tais como Cristal, Caixa Econômica, Santander,
Porque só por hora, aqui em Surubim, só as empresas de médio e grande porte estão ofertando essas vagas porque elas estão dentro da legislação, elas têm que ofertar. Porém, nós estamos com um projeto para trazer essas vagas para as micro e pequenas empresas, ou seja, todo o comércio de Surubim vai poder contratar. Já estamos articulando com a CDL e com os demais órgãos, com o CIE, para estágios também, para que nós possamos, junto com o poder público, junto com a prefeitura, nossa prefeita Nancéia, e articular com o Penélope também da assistência social, para que nós possamos trazer esses benefícios, que desde que trabalhem, agora trabalhem legalmente, como deve ser, com a carga horária reduzida e estudando. Se alguma empresa for pego com essas crianças trabalhando antes desse projeto de vocês, qual é a penalidade que vai encontrar? Bem, primeiramente é crime. Tem-se um órgão, todo mundo conhece o Ministério Público, tem um órgão especializado dentro dele, que é o Ministério Público do Trabalho, que realiza essas fiscalizações. A empresa é multada, ela pode ser fechada, o dono é responsabilizado. Inclusive, mês passado fizemos uma fiscalização que o dono foi penalizado e pediram para a equipe da assistência social e monitorar, ver se tinha criança trabalhando novamente. Doutor, qual é a pena também para pegar uma criança, uma pessoa de um bar, de um restaurante, vender bebidas alcoólicas, que é o que mais a gente vê aqui, não só aqui na cidade de Surubim, em toda festa e eventos que tem João Alfredo, que a gente vê acidente acontecendo por causa do motivo da bebida, e quando a gente vai ver são adolescentes, são crianças que já estão entrando nesse caminho do álcool. Qual é a penalidade? Não existe fiscalização, penalidade para isso? É muito boa essa sua pergunta, muito pertinente. O que acontece? Toda a prefeitura, conforme a nossa aqui, nós sempre antes das festas é assinado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, certo? Nesse termo, o Conselho Tutelar está presente, todos os entes, assistência social, saúde, os atores que vão participar desse evento se reúnem junto com o Ministério Público, na qual ele vai apresentar o que deve ser feito. A gente chama de política de redução de danos. Mas o que acontece? A exemplo aqui, vaquejada, Cabaceira voltou, houve um TAC, segurança, tudo bem. Com relação a bebidas, nós nos reunimos com os vendedores das barracas para frisar que não trabalhassem com criança, que é crime, e não vender bebida alcoólica. Não tem como a própria prefeitura fiscalizar isso. Por quê? Quem tem que fazer isso é o judiciário. Ministério Público, no caso. Ministério Público, isso. Tem que ter. Tá havendo um concurso aí para compor pessoal. Eles têm que ter esse pessoal de abordagem. Ele tem que os fóruns têm que ter psicólogos e assistentes sociais. Então, eles que têm que fazer essa fiscalização para quando vê, dar os devidos encaminhamentos. A gente não tem poder de polícia. Junto com a polícia, é claro. Se a polícia vê também, pode coibir, porque é crime, a polícia está para cumprir a lei. Voltando ao caso da criança e adolescente, quando é pego trabalhando, se a criança e o adolescente, o pai em casa passa necessidade, qual é a articulação? Porque tudo a gente tem que ter um projeto para tirar essas crianças, mas deve ter um projeto para manter ele. Não é só na escola, porque a escola não vai segurar criança nenhuma. Mas tem alguma coisa que venha, tem algum projeto já preparado para ajudar essas famílias que necessitam, ou é só o Bolsa Família mesmo? Não, Fael. A assistência social, ela é toda uma rede. Quando uma criança é encontrada nessa situação de vulnerabilidade, primeiramente é atendida por onde? Pela porta de entrada da assistência, que é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Por quê? O CRAS vai verificar a questão do Bolsa Família, ver se a família já tem, vai verificar outras vulnerabilidades. Aqui no município, nós temos o Banco de Alimentos. Vamos verificar se essa família tem Bolsa Família, se ela está precisando disso aqui, porque é perfil. Todo mundo que tem Bolsa Família recebe seu Bolsa Família, é perfil do Banco de Alimentos.
vamos encaminhar lá, vamos ver se tem uma violação de direito lá para a gente encaminhar para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, na qual tem advogados lá, psicólogas, assistente social para prestar esse apoio. As crianças e os idosos podem ir para o serviço de convivência, porque lá, para os idosos, vão ter atividades interativas, para as crianças, atividades educativas, e isso previne o trabalho infantil. Bom, o blog Visão Surubim lhe agradece, doutor. Deixa aberto para o senhor acrescentar mais alguma coisa que queira ou fazer seus agradecimentos finais. Eu só tenho a agradecer a você pelo espaço e a vocês, internautas, que acompanham o blog, agradecer pela atenção. Obrigado, doutor. Da leitura plenária, o promotor, o doutor Garibaldi, que depois está também, nosso secretário, João de Educação, Sandoval, chefe do gabinete, representante do Conselho Tutelar, Solange Rani Creme. Rani Creme puder vir aqui. Bom dia a todos. É sempre bom estar participando dessas ações, dessas audiências, e a gente fala enquanto educação, né, da importância da educação dentro desse processo. E eu gostaria muito de destacar, na fala de Leônidas aqui, a importância da articulação que a gente tem com os vários poderes, com as instituições. E a gente sabe da educação, da importância da questão da educação, da criança estar assegurado o seu direito a estar na escola, frequentando. E a gente, de uma certa forma, na educação, a gente tem monitorado essas ações em parceria com as demais secretarias, para que, de fato, isso venha a acontecer, né? Para a gente garantir que o estudante esteja na escola, frequentando com assiduidade. E até mesmo detectar, quando a gente observa algumas situações de faltas daquela criança, a gente aciona o Conselho Tutelar, a gente pede ajuda também à questão da Secretaria de Assistência Social, para que, de fato, a gente possa fazer com que essa criança ela esteja na escola, né, que ela esteja integrada. E a gente sabe que a parceria ela é fundamental para que as coisas possam acontecer. Então, todos nós, na verdade, somos responsáveis para a construção desse processo. Então, para mim, a palavra que eu deixo aqui é essa parceria, essa articulação que a gente deve ter, né, com todos os poderes, com todas as instituições, para garantir, de fato, o direito dessa criança estar na escola, no seu tempo certo, preparando esse cidadão do futuro para que esse país seja um país melhor. Acho que era isso. Obrigado. Queria passar a palavra agora para o nosso promotor, doutor Garibaldi, que era uma palavra, eu acho que é um parceiro essencial nesse processo, nessa construção, né, que a gente vai fazer aqui no município. Bom dia a todos e a todas. Em relação ao tema do trabalho infantil, eu vejo que há uma necessidade muito grande de se fazer um trabalho de conscientização na própria cidade de Surubim. E a gente sabe que aqui, tanto na feira como nessas confecções, há muitas crianças que acabam trabalhando, né? Trabalhando com costura, então um carroça na feira. E quando se vai tratar desse tema, com essas pessoas que estão ali no dia a dia da feira, dos fabricos, enfim, e de outras atividades, é difícil a conversa, porque é uma questão que vem de anos e anos, e as pessoas, vamos dizer assim, não conseguir de uma hora para outra mudar a forma de pensar. Então, o trabalho educativo eu acho que é essencial, primordial, para a gente conseguir realmente fazer com que a coisa mude. E, evidentemente, eu também entendo que a criança ela deve, em primeiro lugar, estudar. Eu também acho que é fundamental a questão do lazer, porque a infância é a melhor fase da vida. Você só descobre isso depois que você não está mais nela. É quando você é novo, você está querendo ficar mais velho. Mas quando você fica mais velho, você percebe que era feliz e não sabia. E quando você é mais velho, você passa a ter responsabilidades e obrigações, compromissos. E aí você vê que naquela fase da
infância você tem menos compromisso, menos responsabilidades, era a fase mais, vamos dizer assim, divertida da vida. Então isso não se pode privar a criança do seu lazer. Então, estudar, óbvio, é fundamental, né, em primeiro lugar, mas também assegurar o lazer às crianças. Então a gente vê que a criança fica o tempo todo ou na escola ou trabalhando, e ela perde esse lazer. Isso tem uma consequência mais adiante na formação psicológica dessa pessoa. Muitas vezes você vê, às vezes, um adulto praticando uma atividade de criança. Eu olho assim, que o pessoal cria opções que são brinquedos, só são brinquedos de adulto, mas que na realidade são brinquedos de adulto, porque algum adulto, quando criança, não pôde brincar. É porque ele perdeu essa fase. Mas não que o adulto não possa se divertir, ter o seu lazer, mas a gente vê que muitas vezes essa falta que ele não pôde ter na infância. Então o trabalho educativo é muito importante também o trabalho da assistência social, vamos dizer assim, a devida aplicação dos programas, das políticas públicas, né, para que realmente a gente tenha o resultado de pessoas que possam estar mudando de vida, né, saindo de uma vida onde ele está tendo privações em relação ao seu desenvolvimento mental, social, por conta de um trabalho que consome boa parte do tempo dele, prejudicando os estudos, prejudicando o seu lazer. Eu queria passar agora a palavra para o nosso chefe de gabinete, Sandoval, para fazer sua contribuição. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a nossa secretaria, parabenizar também o governo do Estado de Pernambuco pela iniciativa de mandar um colega tão competente na área. Eu conheço de perto, uma pessoa que conhece de perto essa realidade, e trazer esse engrandecimento para a gente, esse debate, que é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais justa, enriquecer cada vez mais esse debate, trazendo para o dia a dia da gente essas discussões que são fundamentais para que a gente possa ter aquela sociedade que a gente deseja. Eu estava conversando aqui com o doutor Garibaldi, que há um conflito enorme entre o mundo ideal e o mundo real. Nós queremos o mundo ideal. Eu queria morar na Suíça, porque na Suíça todo mundo ganha bem, todo mundo vive bem, e todo mundo tem condições de viver uma vida melhor, e lá é o mundo ideal. Talvez lá não tenha muito sol, aí as pessoas começam a se suicidar porque é muito frio. Os países nórdicos têm muito suicídio por depressão. As pessoas queriam viver aqui nesse calor da gente. Então tem sempre problemas. Mas o mundo real e o mundo ideal estão sempre em conflito. É claro, é evidente que a gente sempre gostaria de dar aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, a essa juventude, o mundo ideal, que era estudar, ter lazer, ter uma vida tranquila que não lhes causasse tantos traumas posteriormente. Mas é evidente que nós estamos discutindo porque nós estamos num mundo que não é o ideal, é o mundo real. Então eu trago assim a discussão para a política do extremo. Porque às vezes os extremos são perigosos, às vezes a gente quer, porque tudo é trabalhado de uma forma que ou ela é uma coisa ou ela é outra coisa, não tem um meio termo. Então é importante que a gente trabalhe sempre a política do mundo real, não extremando, porque a gente vive numa sociedade que ela tem dificuldade, que ela passa por problemas. Nós temos hoje 14 milhões de desempregados no país, é uma coisa seríssima. Então Cuba tem 10 milhões de habitantes, a gente tem quase uma Cuba e meia de desempregados, né? E isso, evidentemente, está interferindo aí diretamente na questão da violência urbana, violência de modo geral. Então é importante que a gente suscite esse debate, que a gente veja o que a gente tem avançado, né? O capitalismo com seus problemas e suas mazelas, mas é ele que tem fomentado a não comprar de países que exploram a mão de obra infantil, é o capitalismo que tem lutado para que a gente não coma produtos com agrotóxicos, mas com orgânico. Quem tem dinheiro hoje está querendo orgânico. Então, a China, que é o país comunista, é o país que mais escraviza, que mais explora a mão de obra infantil.
É importante que a gente tenha essa percepção. E hoje, os produtos chineses tomaram conta do mundo. E os grandes centros comerciais são comandados hoje pelos chineses. Vá no Cais de Santa Rita, que só tem chinês agora. Vá no Brás, que só tem chinês agora, tomando conta de tudo. Então, essa exploração mundial precisa ser revista por um grande país socialista que está trazendo isso para o mundo da gente. Então, é importante que a gente continue debatendo, que a gente continue discutindo, que a gente comece a trabalhar, observando algumas peculiaridades. Eu acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma linha que separa as coisas. Às vezes a gente entra muito no mundo da legalização, da legalidade, e a gente esquece das peculiaridades, a gente esquece das coisas que poderiam ser arranjadas de uma forma harmoniosa, tranquila. Evidentemente que a gente quer acabar com essa vergonha de ver uma criança tendo que estar limpando um vidro do carro para ganhar uma moedinha. Isso é uma vergonha. Ou uma criança ter que deixar de ir para a escola porque a mãe diz assim, você vai ter que trabalhar. E aí a gente tem a palavra trabalho como um pecado. Trabalho, porque nós somos um país escravocrata, e fomos o último país a abandonar a escravidão. E aí a mãe diz assim, ou você estuda ou trabalha, viu? Ou seja, trabalho é um pecado, trabalho é um pesado. E trabalho não é isso. A gente não pode pegar a palavra trabalho e transformá-la numa coisa terrível, horrorosa, banida do nosso vocabulário. Não. Agora, o trabalho mal colocado, o trabalho explorado, o trabalho em que ele está fora do seu tempo, do seu contexto, esse sim, o trabalho infantil tem esse cunho, esse prospecto. Isso aí é uma coisa danosa. Isso é uma coisa muito ruim para a vida da gente. Agora, a gente precisa começar a trabalhar uma sociedade sadia, harmoniosa, que possa discutir com todos os segmentos de uma forma tranquila e que a gente possa construir aquele mundo que a gente deseja. Evidentemente que a gente está muito longe ainda de ser um país justo, fraterno, decente, harmonioso. Claro, está muito distante, mas a gente está pelo menos discutindo. Isso é fundamental. Eu acho que só estar aqui em debater, trazer o alunado para discutir com a gente, trazer a sociedade civil organizada, mobilizar o órgão público, trazer um expert no assunto, uma pessoa preparada para trazer para a gente o conteúdo, já é um ganho fenomenal. Agora, precisa avançar com harmonia, com tranquilidade e construir essa sociedade que a gente deseja. Muito obrigado. Quero passar agora a palavra, acho que é o representante da Câmara de Vereadores, para fazer o pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o presidente da mesa, público, nosso secretário Penel. Eu estou ouvindo quando eu cheguei, já peguei a palestra no seu andamento. Realmente são coisas muito preocupantes em relação ao trabalho infantil. E pegando o gancho também do nosso promotor, em relação ao trabalho infantil, a Feira Livre, e Fabrico e demais atividades que existem na nossa cidade. Uma coisa também que eu vejo que é preocupante, eu não estou vendo a preocupação dos políticos que faz as leis, a gente que acompanha no dia a dia, é a criação, a família. A família está sendo esquecida. Eu acho que está faltando mais procurar saber como é que está o dia a dia da família, a convivência dos filhos, a convivência dos pais com os filhos. Eu fui criado para frente dos meus avós, e que meu avô dizia, isso aqui não é um telefone, é uma pedra. Eu ficava calado e aceitava. No outro dia eu podia vir dizer, mas no momento não poderia ser contra a palavra dele. E hoje o que estou vendo é a gente da sociedade, hoje a família está perdendo esse laço familiar, onde o pai não pode bater nos filhos, quando o pai não pode repreender o filho. Eu acho que esse é um contexto de coisa que pode ser visto para poder chegar no trabalho infantil. Porque se você tem uma boa criação, se você cria seus filhos do berço ao crescimento, lógico, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que o filho faça uma coisa errada. Mas é melhor a gente ver no crescimento da criança, se tiver um acompanhamento da educação, a escola com os pais, as secretarias
que rege, a secretaria que responde o acompanhamento com a família, eu acho que não vai para lugar nenhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que rever é uma forma de viver, como o Dr. Bervaldo sugeriu no começo, uma audiência pública o mais rápido possível, agora que a gente possa englomerar a família. A criação. Acho que a criação é fundamental. Se você foi criado de uma forma, se você der continuidade da forma que você foi criado, automaticamente, dificilmente, muitas crianças vão sair daquela linha de conduta de educação que você recebeu. Agora, se você for deixar a sua família chegar no crescimento moderno, hoje é moderno, hoje pode, hoje aquilo, antes não podia, hoje pode, eu acho que a gente vai ter mais problemas à frente. É que a gente trabalha infantil, como foi colocado pelo rapaz que estava participando, o aluno, realmente é necessidade. Às vezes você não tem, a gente, graças a Deus, nós temos, mas muita criança vê seu irmão não ter um leite quando acordar, chega na hora do almoço, não tem uma comida na mesa, e ele tem condição de fazer, de buscar, então às vezes é necessidade, mas se for o acompanhamento da família, com a criança, vê o motivo que está trabalhando, aí a gente começa a ajustar as coisas vai ser ajustado no seu devido lugar. Agora, se deixar a coisa correr frouxa, sem pensar na criança e não trazer, o nosso colega deu um exemplo na época de 14 anos, 18 anos, que ele presenciou, que trabalhou na época da adolescência, eu vou citar um exemplo na época do colégio, na época de 14 a 16 anos, nessa faixa. Eu estava estudando no colégio de secretaria, estadual. Hoje não, hoje o colégio parece um presídio. Antigamente era aberto, você podia ter acesso a tudo, você não saía se fosse permitido. Hoje não, hoje, infelizmente, pela nossa cultura, os colégios é fechado, foi no presídio. Naquela época, quando eu estava estudando, na hora do intervalo, meus colegas me chamaram, mas vamos lá atrás, aqui no estadual, lá atrás, tinha um campo de bola, bateu uma bolinha, tinha um muro que tem acesso, do outro lado que era Maranata, era a usina, aquela coisa toda. Vamos lá atrás. Aí nós vamos, eu mais uns 5. Chego lá, começo a sentar lá, vamos seguir aqui o gosto da maconha. Maconha? Bota pra cá, deixa eu ver aqui. Aí começa a maconha, fica coelho. Como eu tenho curiosidade da maconha, realmente eu acendeu, eu senti, peguei na maconha, vi o produto, eu dou um trago, subiu pra cabeça. Por cabeça, quase não volto nem para o intervalo, nem para a sala de aula. E no outro dia, eles novamente, na YouTube, vamos para lá, para onde? Lá para trás, eu vou agora fumar, meu amigo. Eu queria experimentar, só experimentar. Vê só, essa foi a felicidade de experimentar e não fui. E quantos foram experimentar e não voltaram? Entrou no mundo da droga. Então eu dei um exemplo porque a nossa cultura é o cultura que a gente vê no dia a dia. Então, realmente é muito preocupante. E aqui, como eu estou vendo a balneária dele, vê que Surubim, a droga está entrando solta. Está entrando solta. Nossa, Deus toque, eu falei um exemplo da maconha. Maconha é fichinha, é crack e por aí vai. É copo, por aí vai. Então, aquele que não usar é careta. Vê o que nós estamos. Então, se a gente tiver um trabalho com a família, eu coloco assim para a família, pessoal, que se não tiver a família, no começo, na base, não funciona. Puxa a família para a base, puxa a família para realmente fazer esse trabalho. Onde vê onde é que ele está fazendo. Ou trabalho ou não, mas se não acompanhamento com a família, eu acho que nós vamos estar no caminho certo. E no da Câmara, a gente se coloca à disposição, a disposição da Câmara, em nome de todos aqui que estão presentes, nós vemos sindicato, nosso amigo Marcos do Machado, e a Câmara nos colocou à disposição, em nome do nosso presidente Fabrício Brito, para que nós possamos, junto nesse processo, levantar realmente, que não deixe ficar na teoria. Vamos para a prática. Se não for para a prática, não vai funcionar. Eu tenho certeza que juntos nós vamos